E aí, gente, vamos ver acho que é um podcast aqui do Toguro. Vou assistir aqui, vou gravar, é claro. Vou dar a minha opinião e vou dar o que eu acho, né? Vou falar o que eu acho. Vamos lá assistir aqui. Tu crê em Adão e Eva, pô? Oi? Putz, você crê em Adão e Eva? Se eu creio em Jesus e na Bíblia, sim. Ele veio grifado hoje, ele veio grifado. eu Você falo vai perguntar alguma coisa? Vai perguntar. Vai, pergunta, Vai lá. Toguro, vai. Aí, Vai. Fala no chat, tá ouvindo? eu não sou um teólogo não, tá? Sim. Exatamente, é essa mesma vibe. Então qualquer coisa, só mandar Ô, aí que chefe. vai desenrolar. Fala pra mim, se existir Adão e Eva, geneticamente seria possível ter o tanto de variedades genéticas que tem hoje? Olha, molecote, essa é uma pergunta super interessante. Do ponto de vista genético, se a humanidade tivesse começado com apenas 2 pessoas, seria bem difícil explicar a enorme diversidade genética que a gente tem hoje. Normalmente, a variabilidade que a gente... Bom, Adão e Eva, a história que está em Gênesis, o primeiro livro, com toda certeza é uma metáfora, com toda certeza. Nenhum ser humano sabe onde e quando foi feita a nossa espécie. Ninguém sabe se foi na terra, se foi fora. Gente, a historinha aí que Moisés escreveu é uma metáfora, é uma chave, não é o início de tudo. Ele não sabia o início de tudo. Nem os egípcios, nem a civilização mais antiga sabe disso. Ninguém sabe. Então, a Bíblia tem até dragões, gente. Até dragões tem dentro da Bíblia. Tu vai acreditar na Bíblia, em todos os textos que está escrito? Até dragões tem, até textos que falam de dragões tem na Bíblia. Em Jó, no último livro, Apocalipse. Tu vai acreditar em tudo que está escrito aí? precisaria de uma população inicial bem maior para se desenvolver ao longo de muitas gerações. Então, geneticamente falando, é um pouco improvável que toda essa diversidade viesse de só 2 pessoas. É muito filho de primo. Mas tu acha que você não É muito filho de primo. Não, antes de dormir, eu fico me perguntando, tentando montar Temos um cara bom aqui. tentando montar minhas crenças. Então eu fico, porra, Adão e Eva, se existisse só os dois, ia ter japonês, negão, ou é magrelo, ou loiro, China. Já teve uma pesquisa científica que descobriu que todo ser humano veio de uma origem de um gene feminino único. Existe. Aí, ó. Deve ser. Isso não prova, né, gente? Isso não prova que a humanidade toda saiu de um único ser. Ninguém tem certeza disso. Não existe escritos sobre isso. Os primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios, não tem como saber com exatidão o que é literal e o que é metáfora, o que é simbólico. Vamos ter que reviver, estudar tudo de novo. E não tem como, gente. Em plena era robótica, em pleno 5G, as pessoas acreditarem que a Bíblia toda ela é literal. Não, não é. Tem até dragões na Bíblia. Dragões. Pergunta aí. A ciência não diz Aí, quem é, porque a Eva é da religião. Da religião, Mas ela diz que é de uma única mulher. Entendi. Não fala sobre homem, mas que veio de uma única mulher. Porque o gene que mais carrega é o feminino, né? Aquela que gere, ela que dá a luz, né? Que gera o ser. Geração. Ela que gera. Puta, bicho. O que você tem- acredita, Eu acredito em Jesus. E Adão e Eva? Eu acredito em Jesus. Você tá na Bíblia, Sou acredita cristão. também. Eu sou cristão. Não, só cristão não me leva. Por quê? É. O que acontece? Naquela época, o mundo precisava se popularizar. Precisava ter gente para povoar o planeta Terra. Então Deus liberou, não tinha o que tem hoje sobre o incesto, por exemplo. Bom, ele tá falando aí sobre a história em um contexto literal, tá, gente? A história não é literal. A história de Adão e Eva não é literal. Não. É um assunto bem polêmico, muito estranho de falar. Mas não tinha esse problema de incesto, não tinha problemas genéticos com o incesto, porque Parentes era se pegarem. uma intenção de Deus que o mundo se povoasse. Então aquilo não existia. É tudo filho de primo. Conhece filho de primo? Esse cara meio errado, você fala, isso é filho de primo. Mas se seguisse essa ideologia, ia estar todo mundo deformado. Mas na época Deus não permitiu, não era. Que isso acontecesse. Existe o mundo antes de Jesus e o mundo depois de Jesus. Você tem que deixar isso bem claro. Antes de Jesus era o Velho Testamento, eram outras leis, eram outras regras.
Não quer dizer que no Novo Testamento essas regras não valham, mas elas eram feitas de outra forma. Existia um tempo para cada coisa. Por quê? Há muito tempo atrás, se você pegasse uma tribo, um vilarejo, o que acontecia? Os homens iam caçar, iam pra guerra. É o coletor, é o homem coletor. A gente vê no filme uma guerra, um cara indo fazer um acampamento com os caras. No filme, é um filme de 1h30. A gente vê aquilo acontecendo em segundos. Mas às vezes os caras ficavam 1 ano, 2, 3 anos fora, caçando, indo numa guerra, poder fazer alguma coisa. E o que acontecia durante esse tempo no vilarejo? As mulheres tinham doenças, não conseguiam se alimentar, iam morrendo, as crianças iam morrendo. Então, por isso existia uma cultura do homem ter várias mulheres. Não é porque era putaria, porque o homem precisava cuidar delas. Quando Jesus veio... Não era casa maromba. Não era mansão maromba, Não era mansão maromba. Quando Jesus veio, ele trouxe a questão de um homem tem que se casar com uma mulher para formar família. Ele trouxe uma nova perspectiva sobre família. Entendeu? Não quer dizer que a família não perdeu a sua importância. Então, muito lá atrás era liberado esse lance. Não tinha esse assunto É um sobre homem isso. coletor, né? A época que o homem ele circulava, tipo assim, a humanidade não tinha. Ah, isso nunca foi liberado, tá, galera? O negócio de tu tá fazendo as coisas ali com teu irmão, isso nunca foi liberado, tá? Não tem como saber com exatidão, com toda certeza, sobre o início, a criação humana. Depois que o homem descobriu a agricultura, que aí a coisa... Ajudou bem. É que o homem ele ficava andando a esmo, Atrás dos bichos. atrás de comida, e Só comia fruta não e tinha de ficar em colônia. Quando o homem sacou a agricultura, aí que Mas é igual o zóio, como chama? cercar o bicho, vou fazer o bicho se procriar pra eu comer o bicho, entendeu? O zóio, o cara perguntou pro Everson, zóio, como chama o zóio? Sei, o zóio. Perguntou se aquele tem dinossauro. Ele falou, não tava na arca. O dinossauro tava na arca. Não tá. Mas aí é uma teoria... Ele não acredita porque não tava na É uma arca. teoria muito doida sobre isso, porque eu acredito, não nos cabe pensar nisso porque não vai mudar nada na nossa vida, mas eu acredito que o mundo que a gente vive hoje, e a Bíblia fala sobre o mundo dessa época, dessa civilização. E possivelmente pode ter acontecido outras. Sim. Nada impede. Deus é Deus, eu não sei quando que Deus criou o mundo, ninguém vai Verdade. saber isso, são sempre teorias. Mas eu acho, da minha conjectura, da minha imaginação, que existiam outras coisas antes da gente e outras bíblias para aquela época onde Deus dava o manual da vida para aquela situação. Então, assim, não sei. A teologia até conversa um pouco sobre isso, passeia nesse assunto, porque a gente encontra, múmia, Egito, aquela pirâmide lá que tu Tem gosta. prova, Pô, aquele bagulho. Como é que um homem botou uma Na pedra de areia. 1 tonelada lá em cima? É Na difícil, areia. né? São mistérios que a Bíblia fala sobre isso, inclusive, que diz que tem mistérios que o homem não vai entender e não deve entender agora. Só quando você morrer que você vai entender. E a Bíblia fala sobre isso. Então tem muita O que coisa. você acha, Togurão? Eu tô formulando ainda minhas crenças. Pra mim é muito difícil hoje, com todas as experiências, falar é isso porque você tem que aceitar isso. Então, todo dia Tá antes de juntando dormir, eu informações? fico colocando vários vídeos ali. Hoje a gente tem uma grande capacidade de você receber cultura e entendimento pelo YouTube. O YouTube não é só entretenimento, Você coisa escolhe o que você errada. quer ver. Você põe lá um cara que Mas você acredita e você já foi na igreja mesmo estudar a parada? Cara, eu acredito que não preciso ir pra igreja pra estudar, porque igual eu falei anteriormente, a gente tem uma ferramenta muito legal que são as redes Ele vem em sociais, casa no YouTube, entendeu? que a gente pode absorver. Cheia de demônios. Não, o TikTok, o YouTube, o Instagram, você tem a direção, Sim, você tem você separa. Charles, tá? Então, antes de dormir, né? Charles é todo... Bom, é isso aí, galera. A pergunta é: tudo que está nas escrituras, chamado Bíblia, é verdade? Resposta: não, tem mentiras também. Tem mentiras e tem verdades. Aí cabe a nós, pela graça de Deus, distinguir isso, beleza, galera? É isso aí. E estudem mais. Bom, então foi mais um vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para cada um de vocês. E é isso aí, vá buscar, estude, não fique acreditando em teorias e tudo que é ensinado dentro da igreja de vocês. Todo mundo é igual, beleza?